Muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós temos, aliás, uma convidada especial. É uma habituê já do pedaço, né? Vocês já conhecem a querida Ivana Moreira. A Ivana, ela tá em tantas frentes que ela já veio aqui por causa do Seminário de Mães, já veio aqui para falar também da Lei da Parentalidade, que a gente vai retomar hoje um pouquinho. E hoje eu convidei a Ivana também por causa dos livros. Deixa eu contar essa história dos livros aí, que tem gente que não sabe. Deixa eu explicar do que se trata. Será que eu já chamo a Ivana e vou contando enquanto ela tá aqui? Acho que sim. Assim ela já... Tô vendo que ela já chegou. E aí ela pode também dar a opinião dela do que ela achou dessa ideia aí que eu inventei. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse perfil, deixa eu chamar Ivana. Muito providencial ela tá hoje de Canguru News. Deixa eu ver se a Ivana entra, se deu certo. Deu. Ei, Beth, Tá. Tudo bem? tudo bem, querida? Tudo Boa jóia, e noite para todo você? mundo. Tô com Calor por sinal. aí também? Oi? Tudo Calor por aí também? também. Nossa Senhora, saí correndo aqui. Tô com um sinal meio ruim, tô sentindo a minha imagem meio chegando É, com um delay. Vamos ver se é, melhora. confesso que... Mas tá melhorando, acho que tá É, melhorando, não sei. tá Vamos bom. ver. Bom, vou Então, eu estava falando aqui. aqui. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter reservado Ah, esses momentinhos para estar com a gente hoje aqui de novo. Estava aqui contando que né, há tempos eu faço essa live semanal, no tempo que a gente fazia live, depois eu chamei de BBB, o bate-bola com a Beth, nem sempre eu trago convidados, mas você é uma habituê. Já chamei por diferentes motivos, né? A gente divulgou o Seminário de Mães, que recentemente você estava lá conduzindo novamente, brilhantemente. Foi uma delícia, um obrigada, querida. evento que eu sei que muitos alunas minhas estiveram presentes, então foi uma delícia encontrar vocês lá. E eu quero falar hoje de 3 assuntos. Então, eu vou começar com esses que são mais rapidinhos. Um é de um outro evento que você também organiza, conduz, né? E que eu tive a honra de estar presente não só como espectadora, mas ali também compartilhando, né, aprendendo essa troca maravilhosa que a gente tem, que é o Congresso Internacional de Educação Parental. Estamos na 5ª edição, não é isso, Ivana? Quinta edição. E é muito lindo de ver isso, Beth. Eu já falei publicamente várias vezes o quanto a gente é grata por você ter apoiado desde a primeira edição, de estar com a gente, não só palestrando, mas envolvendo os seus alunos, porque o que eu digo sempre, e ficou provado essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que isso não é um evento, é um movimento de profissionais em defesa da educação parental. Para a gente conseguir fazer Isso. diferença no Brasil, a gente precisa se unir, porque a gente sabe que é uma área nova, né, que tem muitos desafios, que a gente precisa que as famílias entendam o trabalho e o poder de transformação da educação parental. Então, o Congresso ter chegado ao tamanho que ele chegou e estar na 5ª edição, eu acho que não é um mérito meu, não é um mérito da Jaqueline, que me ajuda na organização, né, minha sócia na produção, é um mérito de todo mundo que disse sim. De você que disse provavelmente aí no primeiro momento, a primeira vez que a gente falou, e você disse sim, articulou, de cada pessoa que vai, que volta e que leva outro, e que leva um colega que conheceu em alguma formação. Então, acho que o que eu tenho para contar aqui, quando a Beth me escreveu para a gente fazer esse papo hoje, ela falou: vem contar do que você viu em Brasília, que eu estava lá semana passada. E, Beth, o que eu vi em Brasília, assim, eu voltei emocionada. Não é a primeira vez que eu vou a Brasília para defender a educação parental, mas dessa vez eu voltei muito tocada de perceber que as coisas estão andando. Ai, que bom, Então, fico assim, tão feliz. Eu já imaginava. Você sabe que eu estava me coçando, mas não tinha como. Eu estava com 3 grupos em andamento. Na última semana de aula, exatamente naquela noite eu tinha aula. Então não dava nem para fazer um não, bate-volta, sabe? claro. Porque eu estava É. com aula, Mas com compromissos e tal.
Isso é união, né? Isso é o movimento. Sim. Tem gente que fortalece com os alunos, botando gente para dentro, É, chamando, como você faz o tempo o todo, né? A tempo gente fica todo, muito é. feliz assim, de ver como a sua comunidade, dos seus alunos, sempre comparece em peso no Congresso. E eu tô lá representando todos nós. Sim. Então, o fato de eu ter Ah, ido é era verdade. A todos Ivana nós é uma estávamos lá. aluna também, é verdade, é verdade. Então, assim, não. E era uma coisa muito. Eu vou tentar traduzir aqui a importância disso, mas então, para as pessoas que estão chegando entender, sim, eu sou a organizadora do Congresso Internacional de Educação Parental. Acompanhe, por favor, e sigam a gente no E, Congresso aliás, é isso Parental. que eu ia falar. Vocês estão com um lote aberto, que eu E sei. Eu tenho cupom de desconto, cupom então quem de desconto. quiser o meu cupom de desconto é BT Rodrigues. É só colocar lá o BT Rodrigues, você já consegue 10% de desconto, então vale a pena, pessoal. E vai acontecer no Centro de Convenções Rebouças. Quais dias mesmo, Ivana, De que eu já estou esquecendo? 14, 15 e 16 de novembro. Então não tem nem E, desculpa de falar que, ó, eu não, tenho que trabalhar está em porque é no meio do feriado. cima. É no meio do É, não. feriado, gente. É. Dá para se organizar. A gente até aproveitou, quando a gente viu que a data disponível era um feriado, eu falei, pelo menos penaliza menos as pessoas de ter que desmarcar a agenda inteira, né? Porque Sim, dá para se é. organizar para isso, para estar aqui. Tem tempo ainda para a pessoa se organizar. É. E é muito importante essa união da gente lá, porque esse ano, inclusive, alguns dos palestrantes que vão estar no congresso dessa edição foram laçados em Brasília, porque é muito importante que a gente traga eles para dar o recado, não só eu fique fazendo esse papel de mensageira, mas que a gente tenha as autoridades falando do que a gente discutiu lá. Sim. E, Beth, assim, eu tô doida já para contar disso, né? Você já viu que eu tô louca para falar, então deixa Não, posso começar. conta logo. Eu também estou animada. Então, deixa Quero eu que as pessoas saibam. situar as pessoas. Na quarta-feira passada, eu fui convidada para palestrar num evento na Câmara dos Deputados. Era um seminário sobre parentalidade e infância, convocado pela deputada que é autora da lei da parentalidade positiva. E isso já era muito simbólico, já era muito importante, porque quem me conhece já me viu em outros lugares, em outros fóruns, eu sempre falo disso e hoje eu vou conseguir quantificar a importância disso. Enquanto a gente não conseguir que a educação parental faça parte da política pública, a gente não vai ganhar esse jogo. Porque precisa de verba para fazer isso, né? A gente precisa. Uma coisa é você ter ali como cliente uma família que pode pagar, que compra o seu workshop, que já tem um nível de consciência, de esclarecimento mais alto e já está Profissionais suscetível, que né? já Já está atuam, aberto, né? Ou da profissionais que já educação, ou atuam. da saúde, enfim, transição de Gente que já carreira, está mas catequizada, né, Beth? Gente que falar para catequizados é fácil e conseguir esses recursos, mas na dimensão do país que a gente vive, é, isso só vai ser uma realidade de transformação da sociedade inteira se a gente envolver o Estado, se a gente envolver verdade. municípios, estados, verba da União, escolas públicas, postos de saúde, enfim, toda essa estrutura que atende a maior parte da população, para que os educadores parentais possam ser contratados para fazer o trabalho deles. Porque senão a gente está fazendo ali um trabalho de formiguinha. Então, tem um valor muito simbólico e institucional importante de estar acontecendo que esse tema, parentalidade positiva, estivesse sendo discutido naquela casa, com aqueles homens de gravata, com aquele universo tão Uhum. masculino do poder ali, Ainda. né? Então, tinha muito simbólico, mas dessa vez foi muito mais do que isso. Porque, de fato, eu pude testemunhar os avanços que a gente deu. Parece, né, porque todo mundo fica perguntando, mas como está? Como está o mercado? O que está Não, acontecendo? E parece que não acontece nada, porque a política é essa coisa de movimentos de bastidores, que sim. a gente sempre tem a impressão que não está indo para lugar nenhum. Então, eu vou contar das coisas que eu descobri, assim, e mesmo para mim, que leio muito, né, que tenho muito acesso a pesquisas e troco muita informação com profissionais da área, né, com várias escolas, converso com a Beth, mas converso com as outras formações, com as outras formadoras, eu não tinha consciência. Quem apresentou esse dado foi
Rodolfo, que é o diretor Ah, executivo do sim, da Family Family Talk, Talk. que já esteve com A você gente, aqui, né? Que é não uma foi ele, ONG, na verdade, foi a Maria foi a Eduarda que Maria esteve aqui Eduarda. comigo. É. Ele é o diretor executivo, ele é o Sim, chefe da Maria Eduarda. eu sei. Eles são pessoas incríveis, assim, e a Family Talks, para quem não conhece, é uma ONG de advocacy. Advocacy é, traduzindo popularmente, lobby do bem, gente, porque existe uma função de É, lobista no Congresso para que defenda pautas importantes. E a principal pauta do Family Talks no Congresso tem sido defender a educação parental. Que os é. parlamentares entendam Que, que aliás, o fazer nome, um aliás, projeto vamos de lei. traduzir para quem não sabe, né? Family Talks, quer dizer, falar de família, né? Então, família fala. É, Família fala, então tem que falar de parentalidade, tem que falar de parentalidade sim, positiva, porque quem estuda a parentalidade não é a favor de uma parentalidade punitiva e também não é a favor de uma parentalidade permissiva. Então, a sim, parentalidade positiva, que eu tenho certeza que veio da disciplina positiva, é sim, essa parentalidade que é gentil e firme, que é hum, autoritativa, onde os adultos têm responsabilidades, têm autoridade, mas você tem essa função, essa responsabilidade parental muito séria e que muitos sim, pais e mães e cuidadores principais ignoram. Parece que ignoram. Então a gente pode ajudar pais, mães, famílias, comunidades, cidades, estados, né? Como você mesma disse, toda a nossa união, né? A sim. união aqui no sentido do federal mesmo, a gente Uhum. pode ajudar. E a Family Talks é essa ONG maravilhosa É, que faz esse trabalho de advocacy, né? De porque lobby do porque bem, o que como a eles Ivana está fazem? explicando. E o que eles trouxeram de dado? O que eles fazem é reunir muitas pesquisas e dados, porque as decisões políticas só são tomadas em função de dados. Então, eles têm fomentado, instrumentalizado os parlamentares com muitas pesquisas que mostram a relação direta dos problemas familiares, das questões de fundo, de vínculo entre pais e filhos, as questões de comprometimento de autoestima, de impacto negativo no desenvolvimento das crianças, como isso contribui para mazelas sociais e problemas sociais que o Estado, mais à frente, vai gastar muito dinheiro para mitigar, para resolver. Então, o que, que eles estão tentando fazer? Vamos parar de gastar no problema, de tentar combater violência, gravidez na adolescência, drogas, só botar dinheiro para resolver isso e vamos colocar verba também na prevenção, É, porque todas essas questões têm uma relação direta com a construção do indivíduo com que a certeza. gente sabe que estão construídos ali pelos pais ou pelas pessoas que exercem a função Cuidadores, parental, os que a gente cuidadores ali. chama de cuidadores principais ou figuras parentais, né? E então eu já estou muito acostumada e conheço várias pesquisas da neurociência, Sim. pesquisa de vários países mostrando isso. Mas o que o Rodolfo trouxe, que me mostrou a dimensão e a importância de estar em Brasília naquele dia, é um dado que eu não conhecia, então eu imagino que muita gente não conheça. De cada 5 famílias brasileiras, só uma tem recursos financeiros para contratar algum tipo de apoio. Vocês entendem o que é isso? Do que a gente está falando? Só 20% das famílias terão condições, recursos financeiros para contratar um trabalho de apoio ao cuidado e educação dos filhos, qualquer que seja, incluindo o trabalho de um educador parental. Uhum. Isso significa que, na dimensão do país que a gente tem, para fazer um trabalho em massa, para que a educação parental realmente chegue para perto da totalidade, 4 em cada 5 famílias vão precisar que os educadores parentais sejam financiados por uma verba pública, Sim. seja de Estado, seja de município, da União, de ONGs, o que for, mas elas não terão recursos para isso. Então, como que é a importância disso? Existe um orçamento, existe possibilidade de criar recursos, e a gente tem que lutar por isso, porque senão só 1/5 das famílias vão ser beneficiadas por esse trabalho maravilhoso
que os alunos da BET, os alunos de tantas formações querem fazer. Então, só isso já mostra a importância de eu bloquear minha agenda, passar 2 dias em Brasília compartilhando o que existe, porque eu fui a pessoa que fui contar do mercado dos educadores parentais. Legal. Eles nem têm noção de que existe um Então, o exército Rodolfo, ele preparado, entrou com tá? esses dados. Tá dando Pronto. umas travadas mesmo, viu, Ivana? Então, eu vou entrar aqui para te avisar. Então, ó, então só para entender. Então, o Rodolfo foi essa pessoa que explicou dessa importância da prevenção e não ficar só gastando dinheiro, né, a nossa verba pública, nos problemas. Então, os problemas que a gente tem hoje. Então, todos os problemas sociais, né, que a gente tem hoje poderiam ser evitados com uma boa base de educação, de vínculo, de ligação, de elo, de conexão, como a gente fala na disciplina positiva, de apego, né, como a gente fala também na literatura, que é essa possibilidade de relações sociais mais fortes, e aí as pessoas não precisam ter comportamentos que são considerados comportamentos antissociais ou inadequados, ou que acabam sendo até reprimidos, logicamente, porque são violentos. Então, todas as taxas, os índices de violência, de bullying, mesmo até uso de drogas, né? Tudo isso pode ser diminuído ou não existir, ou diminuir absurdamente, se a gente trabalhar hoje, as crianças de hoje, os jovens de hoje, que serão os adultos de amanhã. Então, eu concordo plenamente com essa colocação do Rodolfo de focar na prevenção e não no problema. E a prevenção são os laços familiares, são esses cuidadores principais com as crianças. E aí você trouxe do mercado, da formação dos profissionais, e contou para eles que já existe um monte, eles nem sabiam. Você teve que explicar do que se trata, Ivana? Ih, travou. Tá meio travando ainda. Tá travando. Fala, a gente ouve um tiquinho, trava um montão. Vamos continuar. Então, O sinal está péssimo. a sua imagem está travada, mas a gente está te ouvindo. Tá bom. Eu estou tentando Agora um sinal melhorou. melhor aqui, mas... Melhorou? Acho que agora melhorou. Eu vou ficar quietinha. Vou ficar quietinha onde estou. Tá. Então, assim, a gente falou muito disso, né? Dessa coisa que a gente sabe que é a formação das soft skills, né? Das habilidades socioemocionais e como a construção nas famílias é importante. Mas eu acho que o que o Rodolfo, isso ele já faz há muito tempo. Eu acho que o que ele trouxe de novo foi quantificar a necessidade do apoio do Estado. Por que ter os governantes envolvidos nisso? Isso chegar no Palácio do Planalto, nos palácios dos governos de Estado é tão importante, que é a necessidade de ter verba para esse trabalho. E o que eu fui fazer foi contar para esses parlamentares, para esses deputados e representantes de outros poderes, porque a gente tinha representante do Executivo e do Judiciário no evento, era de que já existem profissionais, um exército de educadores parentais espalhados pelo país, já prontos para trabalhar. Porque eles nem têm noção do quanto esse mercado... e eu falei exército mesmo, está lá no slide, está registrado. Porque são profissionais que estão se dedicando muito, né, a estudar, fazendo formação, pós-graduação, para que eles possam exercer esse trabalho. Então, já existe muita gente pronta e preparada para esse trabalho. Precisa que a gente consiga levar, né, colocar esse trabalho em prática. E eu acho que o momento é muito favorável, porque começou todo mundo a conversar. Eu disse isso para a deputada, foi assim, eu tenho quase 9 anos que eu me dedico à parentalidade, né? Desde que eu fundei a Canguru e entendi, eu nem sabia que chamava isso, fui aprendendo com vocês, com a Beth, com todo mundo pelo caminho. E eu acho que a minha ida em Brasília semana passada, fez valer os meus 9 anos de dedicação. Porque
pela primeira vez, eu vi que todo mundo estava na mesma mesa conversando. Porque eu fui descobrindo coisas. Por exemplo, todo mundo estava dos educadores parentais, mas a pessoa que é responsável, a Vânia, que é responsável hoje pelo Pacto em Defesa da Infância, que é uma coalizão com representantes de governos e da sociedade civil, né, de várias representantes aí de várias frentes da sociedade para defender a infância, eu não sabia que eles eles levaram vários representantes de todos os poderes executivo, judiciário e legislativo, para um curso em Harvard, onde eles ficaram numa imersão só para conhecer dados sobre educação parental e os programas de educação parental em outros 13 países. A deputada, que é autora da lei de parentalidade positiva, ela estava contando que ela ficou impressionada com o programa do Chile, de parentalidade do Chile, que são programas relativamente baratos se comparados a outras coisas. Um programa desse tipo, ele pode custar o mesmo que uma campanha de vacinação, não é uma coisa que o país não possa fazer. É uma coisa que precisa de decisão, de vontade política para fazer. E quando eu percebi, imagino que é uma deputada, ela é uma deputada do Rio, né? Que conta, e ela falou quanto foi difícil para ela. Ela falou que não foi um curso fácil, porque era muito conteúdo, mas o quanto você conseguir parlamentares que já são sensíveis à causa de defesa da infância, onde a gente está inserido, que ele se disponha, que ele largue toda a agenda, né, de parlamentar, a vida pública ali, para ir fazer um curso só para conhecer boas práticas de defesa da parentalidade. E eu falei, isso já está acontecendo. Então, já existe um movimento no Brasil de parlamentares e autoridades públicas que querem fazer. Nesse seminário, a responsável pelo programa de educação parental do Tribunal de Justiça, porque eles estão rodando um teste para os colaboradores dentro do tribunal, ela estava lá. E ela tá, na hora a gente falando, e ela vai ao congresso pela primeira vez, que nosso congresso de educadores parentais, porque ela já tinha ouvido falar, mas ela não fazia parte. Sabe quando você vê que o movimento que a gente começou, ele de fato está ficando cada vez maior e mais potente? Que as pessoas estão se unindo. É muito possível, a gente fez um convite e ainda não conseguimos, né? Não posso confirmar isso aqui, mas várias pessoas foram convidadas em Brasília para a gente falar disso, para que os outros educadores parentais. Mas a melhor frase, Beth, eu guardei para contar para você, é a frase que eu voltei de Brasília do coração. Essa responsável pela coalizão aí do Pacto de Defesa da Infância, quando terminou a minha palestra e eu dei a dimensão do que era o mercado de educadores parentais, quando começaram as formações, né, a linha do tempo onde aparece você chegando, trazendo aí a disciplina positiva para o Brasil. Em 2008, conheci a disciplina positiva e trouxe a disciplina positiva para o Brasil. Em 2012, eu já estava educando pais e mães dentro da abordagem da disciplina positiva, já mais de 10 anos. Contei tudo isso, contei de quando foram as primeiras formações, quando surgiram as primeiras pós-graduações, tudo que já existe no mercado. E foi um dos motivos pelo qual eu não fui a semana passada, porque as minhas alunas da pós-graduação estão agora finalizando trabalhos que a gente vai apresentar, aliás, no congresso, viu, pessoal? Reserva já sábado à noite. O pessoal já da pós-graduação já sabe. Mas quem quiser ir ver os trabalhos, né? Porque elas fazem em vídeo os trabalhos finais. Então, quem quiser ir assistir os trabalhos, conhecer reconhecer, enfim, conhecer melhor a qualidade das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, não deixa, anota no calendário aí, na noite de 16 de novembro, sábado à noite, nosso momento lá para fazer essa colocação. Estou curiosa para saber qual é a frase, espero que não fale na hora. Vamos lá. É muito importante, porque quando acabou a palestra, a Vânia, que é essa pessoa da coalizão, ela veio me dizer assim, olha, eu te garanto
podem continuar formando educadores parentais, porque não vai faltar trabalho para ninguém. Ai, que coisa boa! Brincadeiras à parte, para quem está investindo nisso, para quem está gastando, fazendo formações, não investindo só recursos, mas investindo tempo, e que Tempo, quer trabalhar fazendo isso, energia mesmo. é uma coisa que mostra, assim, eu estava ouvindo isso de uma pessoa envolvida com o Poder Judiciário, ela está organizando, vai ter um seminário em Brasília, do Pacto da Defesa da Infância, em agosto, e ela estava contando disso, e ela estava para dizer assim, olha, preparem-se, quem quer trabalhar com educação parental, acredite, não vai faltar mercado para esses profissionais, porque o trabalho do outro lado, de sensibilização, de mudança e de mentalidade, para que mostre a importância desse trabalho, já está acontecendo. E ela é uma das pessoas que tem fomentado, ela é uma das pessoas que contribuiu para a implantação do projeto de parentalidade dentro do Tribunal de Justiça. Então, assim, é isso, gente. Está acontecendo, está começando e só vai continuar se as pessoas aderirem. Se esse movimento que eu fui lá contar, se eu não ficar bancando de mentirosa, se eles forem lá para ver que existe mesmo, que os profissionais que estão se dedicando a isso estão no front, sabe? Estão dispostos a entrar nesse trabalho, que a gente quer muito que tenha recurso. Uma coisa maravilhosa também, Beth, o Family Talks fez um material assim lindo, redondo, sobre como apresentar, mostrar para candidatos a prefeito, agora nas eleições, para quem mora no interior, para quem está tentando vender um projeto de educação parental para a sua prefeitura, como você mostra os benefícios, o que faz, como transforma, de onde pode tirar recurso para os candidatos a prefeito. É um guia que dá para baixar do site do Family Talk, você consegue ver. Eu tenho alguns impressos comigo, que eu trouxe para deixar com algumas pessoas. Trouxe um para você, Beth, vou te entregar assim que a gente puder encontrar, porque está tudo descrito lá, sabe? Está tudo detalhado, como você, um educador parental que mora aí numa cidade do interior, e eu quero fazer uma proposta de um projeto para o meu município, para o bairro, para o que for, assim, como é que você propõe, que argumentos você usa? Porque já existem projetos. A gente foi apresentado lá em Brasília para 2 projetos. Quem acompanha o Congresso já conhece, que é o caso de Osasco, que a gente apresentou no Ah, Congresso do ano elas passado. fizeram Existe um comigo, você sabe, secretário, né? né? Sim, sim, sim. Então é um caso muito bonito, e o Marcelo, que é secretário da família de Osasco, ele foi a Brasília também para contar o caso, mas eu conheci um caso maravilhoso, que eu quero muito que dê certo de apresentar no Congresso também, que é de Hortolândia. E esse projeto de parentalidade em Hortolândia, ele é financiado por uma empresa do município. Eles tiram do lucro da empresa e financiam o projeto de parentalidade na cidade, porque o dono, o fundador dessa empresa, ele entendeu que assim é que muda o jogo, e ele tem uma meta super ambiciosa, que é que todas as famílias do município passem por programas de parentalidade, e ele já está perto de 50%. Estou lembrando tudo Uau! de cabeça, aqui tem bloquinho de repórter para detalhar. Eu espero muito, a gente fez um convite para que eles contem o projeto deles, até para a gente ver, Beth, que o dinheiro para financiar o trabalho de transformação pode vir de vários frentes. Pode vir, Sim. sim, de recursos particulares, mas pode vir de empresas que vão financiar projetos em comunidades, pode vir do poder público. Precisa que a gente saiba apresentar o projeto, que a gente meça com resultados. Esse projeto, eles têm muitos indicadores. Eles estão mensurando, porque o que eles querem? Esse senhor, que é o fundador lá, ele quer que Hortolândia, que ele possa ter as comprovações do salto de desenvolvimento na cidade, a partir do investimento nas famílias, para que o case de Hortolândia possa inspirar projetos em outros municípios. Uau, Não que tem como não demais! voltar de Brasília emocionada, Beth? Nossa, não Não tem tinha como. como. Nossa, maravilhoso, delicioso. Muito legal. Você É, sabe que eu consegui já fazer trabalhos com pais e professores, né? Você sabe que eu faço formação de professores também, em alguns municípios aqui do Brasil, né? Mato Grosso, no Rio de Janeiro, enfim, vários lugares. Mas essa época, eu acho que justamente por causa das eleições, eu tenho recebido muitos pedidos de propostas.
Então, é muito interessante mesmo ver que as pessoas estão se mexendo, né? Que a coisa está acontecendo. Então, se Uhum. ainda não chegou para você, que é educadora e educadora parental, que está nos ouvindo, calma, porque eu concordo com essa previsão de que nós ainda somos os pioneiros, nós ainda Sim, somos a primeira geração, né? E sim. essa primeira geração é a que batalha, a que desbrava, a que explica o que significa ser um educador parental, que não é educador de adolescente, não é educador de criança, é educador de pais e mães, e é educador no sentido Uhum. mais amplo da história, né? É o Uhum. profissional, como eu escrevi no livro, que orienta, que acolhe, que ouve, que ajuda pais e mães, e figuras parentais, lógico. Então, Sim, essa nossa sim. profissão, ela realmente precisa ser maior, melhor conhecida. E eu percebo que alguns lugares, não só as empresas, como você mencionou, mas escolas, bancos, Sim. clubes, Ah, igrejas, é. são Não, lugares a que gente têm me tinha. procurado. É. E nesse seminário em Brasília, né, lá dentro da Câmara, a gente tinha representantes de praticamente tudo isso que você citou, que a gente tinha diretores de escola, a gente tinha líderes comunitários, a gente tinha gente de igreja, movimento de igreja, porque é um entendimento de transformação da sociedade. Isso. Né? Todo mundo entendendo que esse investimento em suporte para os pais, para os cuidadores, faz toda a diferença. Né? É uma coisa que eu gosto muito de repetir, que eu escutei e que eu gosto muito de repetir, acho que provavelmente o Rodolfo disse isso em algum dos eventos que a gente teve junto, mas o que a gente está testemunhando agora é a primeira geração de pais que tem acesso à informação Verdade. suficiente para fazer a mudança de chave. É. No Porque a minha Brasil, mãe no não tinha essa Brasil, na informação. verdade, No Brasil, no Brasil. é, é. Em alguns lugares do mundo, né, na Europa, principalmente na Sim, Inglaterra, França e também também falei nos sobre isso. Estados Unidos, a pesquisa sobre parentalidade é muito anterior, né? Então a gente E o tem entendimento, né, o conhecimento da população sobre parentalidade é muito maior. Mas para é, nós, aqui no Brasil, é, né, a gente está falando de uma coisa que tem aí 12 anos que é, você começou a ter formações. sim, E isso, em termos de desenvolvimento de sociedade, é nada. não É é nada. ontem. E agora é que a gente está conseguindo que coisa. E, inclusive, pensando na realidade do nosso país, É né, que tem verdade. uma É o que você população falou. A com baixa população que faz escolaridade. os nossos cursos, são pessoas, são o que é o que você falou, é ridículo, não dá nem 20%. Então é muito pouco Uhum. mesmo, que tem acesso, que sabe Sim. que existe, que reconhece a Mas, importância e que tem condições financeiras de bancar esse projeto individualmente, né? você sabe que eu tô, assim, pelo menos desde 2020, quando eu decidi fazer o congresso, era uma preocupação grande que eu tinha da gente discutir o mercado, porque eu me preocupava mesmo, assim, a gente está aqui falando de educação parental, as pessoas formando, mas e aí? Como é que a gente trabalha, como é que a gente transforma na prática? E eu te digo que depois, assim, nesse aniversário de 5 anos do Congresso, era o melhor presente que eu podia ganhar, porque é Ah, a prova de que o trabalho não foi em com vão, certeza. que a gente não semeou em vão, Não está que as sendo coisas em estão vão, né, Ivana? acontecendo. Ele está É, acontecendo ainda. sim, e que isso de ter, assim, né, poder falar sobre isso. Imagine, eram vários parlamentares lá convocados para passar uma manhã inteira tendo acesso aos dados que nós já conhecemos de cor e saltear É, sobre tudo isso. Mas era levando para um público que decide, que pode escalar. Eu acho que o nome do jogo é isso agora. A gente precisa escalar a educação parental para o país todo e é fundamental a união. Sozinho não dá, né? Eu, não, eu não gosto de dá. repetir essa Não, frase mas a também. Você gente já quer ir sabia rápido, vai disso sozinho. Você quer ir desde. longe, vai acompanhado. Não, e a gente já sabia disso desde quando você começou o congresso, que eu lembro que você me convidou, né, para fazer a palestra de encerramento e a gente estava com quantas pessoas? 50. Todo mundo com 50 pessoas. máscara, todo mundo com máscara. A gente Uhum. tirou a máscara só para só tirei a máscara para poder fazer a palestra. Você tirou a máscara para Uhum. respirar um pouquinho. Aí quando acabou
a gente se abraçou e as duas sem máscara. A gente, nossa, não pode, não pode, aquela coisa toda. Já Então, tinha ido. tinham 50 pessoas naquela sala, tinham sei lá quantas acompanhando no online, e hoje a gente já está aí com um número absurdamente maior, né? 10 vezes isso, mais do que 10 vezes Mais de isso. 10 Então, vezes, então é maravilhoso ver. Inclusive, um dado que eu quero trazer, que acho muito importante, é mostrar, eu não sei, vou até virar aqui um pouquinho a minha câmera para mostrar a evolução das pesquisas, né? Então, ó, o primeiro livro sobre parentalidade que eu escrevi foi esse daqui, que eu nem lembro, eu acho que foi em 2020, nem faz tanto tempo. Ó, 2020, esse daqui, que eu escrevi um capítulo entre nós. Depois, também em Acho que o 2020, primeiro esse foi outro. coaching Espera aí que eu em quero te mostrar. 2020. Tá. Eu quero te mostrar. É Ah, porque é o eu Coaching conheço para os seus Paz. livros mais que você. Eu tô lembrando o seu primeiro, não foi esse, foi outro. É verdade, foi o de 2018, você tem toda a razão. Esse daqui, em 2018, Coaching para Paz, já estava no volume 2, inclusive. Então, ó, olha o comecinho da história, com a coordenação da querida Yara Mastini. Sim. Agora, depois desse, foi o Conectando Pais e Filhos, foi o Entre Nós. Cada um deles eu escrevi um artigo diferente, né? Adoro escrever artigos. Aliás, escrevi vários artigos. Fui eu que escrevi o artigo da Lei da Parentalidade Positiva para Canguru News. Canguru. Agora, eu não sei a ordem mais aqui, tá? Então, não vale mais a ordem, mas esses daqui que eu vou mostrar agora, que foram coordenados pela Ivana. Então, tem o Primeira Infância, volume 1, volume 2, que olha que lindos, olha que a grossura disso aqui. São textos maravilhosos sobre primeira infância. Tem esse outro ótimo aqui também da sua coordenação. Eu fiz prefácio nesse daqui também, de habilidades socioemocionais. Você sabe que no curso da PUC que eu dou, a gente sempre tem uma bibliografia de... Porque o curso se chama Práticas Socioemocionais, né? E Disciplina Positiva. Então, a gente tem uma longa bibliografia sobre livros de socioemocional. E esse daqui sempre aparece. E não sou eu que falo, não. É alguém que vira e que menciona tal. Aí, depois, com a coordenação da Cris, esse daqui do Educação e Afeto, que eu fiz também, não só um capítulo, mas também... esse aqui que eu fiz o capítulo e o prefácio, que foi da Cris e da Dani Rocha. Da Dani Rocha, esse aqui foi a Cris e a Dani Rocha, e esse aqui foi só a Dani Rocha, que é para professores. Aí, recentemente, foi lançado esse também que eu fiz o prefácio, Parentalidade Educando com Equilíbrio. Esse daqui vocês já sabem, né? Que eu escrevi sozinha. Esse aqui é Voo Solo para profissionais da educação parental. Então, atenção, porque a gente ainda está engatinhando, né? Então, quem é educador e educadora parental precisa conhecer este e o da minha querida Dani Hope, que vocês sabem que também tem. Nós duas que temos livros sobre educação parental para educadores parentais. Falamos dos livros. Tem mais algum evento, informação que você queira divulgar, Ivana? Nossa, as pessoas vão ficar até com a cabeça cheia, muita coisa. Bom, Se as já, pessoas né? gravarem agora, o principal, que é, olha, gente, está acontecendo, mas ainda precisa de muita mobilização, de muita discussão, de muita troca, a gente trocar experiências uns com os outros, o que está dando certo, olha, eu consegui entrar em tal lugar, eu consegui mobilizar tal prefeito desse jeito. A gente precisa, né, estar unido. Então, é mais do que um convite. Eu faço um apelo ao coração de cada um, assim, é uma convocação, a palavra é convocação. Faça parte desse movimento, esteja junto, porque o que a gente quer é que cresça muito, 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 muito. Para mim, assim, esse é o momento. A gente conseguiu ser ouvido lá no Planalto Central, lá no Poder. Eu fiz um vídeo que uma hora dessas vai aparecer aí, que eu estava na Praça dos Três Poderes mostrando. A educação parental estava sendo discutida aqui na Câmara, ela já é realidade no tribunal e daqui a pouquinho ela vai chegar aqui no Palácio do Planalto para o Lula assinar. Então, precisa que a gente faça barulho. Ele já assinou a lei da parentalidade positiva, né? É que tem
existem outras, né? A lei da parentalidade. E uma coisa a gente sabe como é no Brasil, né? Uma coisa é aprovar a lei, outra coisa é implementar, virar realidade. E existem outros projetos que citam a educação parental e que definem recursos. Então, assim, a lei da parentalidade positiva é muito importante, mas existem outros Sim. marcos Eu só quis legais dizer que que ele vão já criar. assinou, já Ele já assinou começou, já, uma, já começou, já começou. já está lá, já passou Sim, por sim, lá já está também. lá. Já, Mas queremos ele mais, já está a queremos par mais, do que a gente precisa fazer pelas famílias. sem dúvida. É Querida, isso. muito obrigada, viu, por ter novamente vindo Obrigada a aqui. você, Obrigada às querida. pessoas Obrigada por interessadas. ter apoiado desde o princípio, por estar com a gente desde a primeira edição, por ter me dado aulas, por ter me orientar em vários momentos. Sim, sou muito grata por todos os apoios. Não teve uma vez que eu procurei a Beth, ela me disse não para nada que eu pedi para ela, e eu vivo pedindo coisas. Muito obrigada, Obrigada, querida. É gente. sempre um prazer. Estarei lá com todos os alunos e alunas e queridos amigos, colegas da educação parental, junto lá, acompanhando, aprendendo, trocando, né, ensinando, enfim, a gente está aí junto nessa. É isso aí. Obrigada, querida. Beijos. Obrigada, Beijos a obrigada. todos. Beijo.